Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Comércio. Por aqui nós falamos sobre negócios e empreendedorismo. E hoje, gente, eu estou com um convidado especial, mas antes eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores. A lavanderia Lave 24 horas fica no bairro Menino Deus e eles têm um serviço de lavagem ou também de secar as suas roupas com um serviço automatizado. Então, se você precisar lavar ou secar as suas roupas, e os produtos são os melhores, são de qualidade, que é Home Comfort, lava lá então na Lave 24 horas. Araújo Joias trabalha com relógios, joias também em confecção e conserto, vários acessórios também como correntes, relógios, pedras naturais e também aromatizadores. A Elidiana Kaiser trabalha com cartas ciganas e também com trabalhos rituais de merecimentos financeiros. A Prime Style, gente, moda masculina, tá com uma linda coleção agora de outono e inverno, já chegou muita novidade. Segue aqui já o Insta para não perder as novidades. A Rede Care, gente, de telemedicina, Rede Doctor, é uma rede assistencial, tu pode só chamar no WhatsApp, o atendimento é rápido. Se tu precisa de uma consulta ou de uma receita, quer falar com o doutor, é tudo rapidinho, ele chama no WhatsApp que já já eles te atendem. Agora eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é um psicólogo, Leonardo Gonçalves. Seja bem-vindo ao podcast do Comércio. Eu já tô aqui ansiosa para a gente falar um pouquinho sobre a psicologia. Certo, Liz, obrigado. Muito feliz de estar aqui, né, e poder falar sobre esse assunto que ele é tão importante e às vezes se fala pouco, né, a respeito da importância do trabalho do terapeuta, né? Vou começar aqui com a frase que eu peguei lá do teu Insta, achei bem legal, né? Tenha uma vida mais leve fazendo terapia. E eu quero começar aqui, a minha primeira pergunta é... Eu sei que muita gente acha e pergunta, fica na cabeça, e ainda é um tabu para muitas pessoas. Terapia é pra gente louca? O que é gente louca? Pois é, né? O que seria? Às vezes as pessoas precisam, né, fazer uma terapia porque vai ajudar em muitas questões na sua vida, mas às vezes a pessoa fica pensando, mas eu não preciso de fazer terapia, né? Eu não sou louca. Mas na verdade a terapia vai muito além de causas clínicas, né? E médicas, né? Porque na verdade, agora eu vou te perguntar, Léo. O que trabalha a psicologia? É uma doença? É um estado mental? É um emocional? Tá, eu vou voltar um pouquinho antes ali, né, na questão que tu perguntou, fez uma pergunta brincando, mas assim, é importante isso, né? A questão da patologização da vida é um problema, a gente não pode pegar e achar que tudo é loucura, ou tudo é um problema, ou tudo que não tá dentro daquilo que eu percebo como normalidade, na minha óptica, seja algo que a outra pessoa tenha que tratar, né? Então, quando a gente fala em saúde, tem muitas coisas que elas são clínicas e você consegue perceber isso facilmente, até mesmo com exames, com testes psicológicos, né? E outras coisas que são subjetivas, né? Então, quando você trouxe ali a questão da vida leve, a gente vai ter que entender dentro da subjetividade de cada pessoa o que é ser leve para ela dentro daquela realidade, né? A última pergunta que tu fez, eu confesso que eu esqueci. Pode fazer de Não novo? tem problema. Eu voltei um pouquinho. Na verdade, eu coloquei aqui a pergunta, né? Se terapia era pra gente louca. Mas na verdade, assim, te perguntando também o que trata, né? Tu já respondeu, né? O que trata a área, assim, da psicologia? Se é algo clínico, se é mais emocional, um estado de espírito. O que causa esse mal-estar? Eu não sei se é um mal-estar ou se é algo clínico, né? Sim. Que acarreta, né? Da pessoa ter que procurar daí um psicólogo, né? Um terapeuta. Sim, sim. Dentro da psicologia, a gente fala que tem psicologias, no plural, né? Porque são várias abordagens, são vários direcionamentos. Você tem, por exemplo, psicologia do trânsito, né? Psicologia forense. Então, assim, é um leque muito grande, mas falando da área clínica especificamente, né? Nós procuramos entender primeiro a demanda que a pessoa vem, né? E não tem, assim, exatamente um padrão, tipo assim, só faça terapia se isso, isso e isso acontecer. Se a pessoa tá sentindo algum tipo de desconforto, né, com suas emoções, com seu dia a dia, nas suas relações pessoais, além de outros casos que eles são também biológicos, né, claro que daí a gente vai ter uma parceria muito grande com, por exemplo, a psiquiatria, a farmacologia, né, que em alguns casos precisa, né, a partir daquilo que a pessoa traz, nós vamos tentando entender a realidade da pessoa
como que ela pensa, como que funciona para ela aquela determinada situação e montar um plano terapêutico específico, individualizado. Na minha abordagem terapêutica é assim. Entendi. Aí eu queria te perguntar também, Leonardo, o que que te levou a fazer psicologia? Algo, é um sonho teu? Algo que tu viu que muitas pessoas precisavam, né? Ou foi alguém da família que te influenciou, algum amigo? Então, pegando a coisa do louco, a gente brincou ali, né? Eu, desde criança, o pessoal dizia, esse guri é louco. Esse guri é louco. Né? Eu tenho TDAH, né? E quando eu era pequeno, então, a parte da hiperatividade ela era bem ressaltada, assim, né? Bem evidente. Então, eu tava sempre correndo, quebrando as coisas. Se alguém me dizia não, eu saía dando cabeçada, quebrando. Então, passei uma parte da minha infância bem grande, indo em médico, tentando entender o que acontecia. Mas na adolescência, então, daí foi avaliada essa questão, né? E aí saiu o resultado do TDAH. Né? A gente não sabia o que que era, minha mãe não sabia o que que era. Hoje todo mundo tem TDAH, É. né? Qualquer coisinha, tem TDAH, desculpa, é meu TDAH. Sim. Então, assim, meio que eu até, em uma certa fase, eu admiti essa coisa do ser louco e eu comecei a usar, né, na adolescência rebelde, eu era o doido, queria ser o mesmo doido. Mas o que me levou a conhecer psicologia foram primeiro alguns interesses literários, né, eu li alguns livros que me chamaram um pouco a atenção sobre essa questão do autocuidado, mas principalmente foi o fato de eu ter passado por um psicólogo, né, com 14 anos, por aí. E te ajudou. Me ajudou muito, brincava assim de ser meio doido, de fazer sempre umas brincadeiras mais arriscadas e tal, pra chamar a atenção dos meus amigos, e eu tinha um problema muito grande com timidez, com dificuldade de conversar, assim, de me abrir realmente, sabe, de expor a minha vulnerabilidade para as pessoas, e foi um trabalho que durou uns 2 anos, mais ou menos, né, e foi muito bom pra mim, assim, muito bom Com mesmo. certeza, teve coisas muito positivas e uma delas é tu tá aqui no podcast do Comércio hoje falando com a gente, né, Léo? Sim, sim. Posso chamar de Léo? Leonardo fica à Gonçalves, vontade. gente. Doutor, como é que a gente chama? Léo. Léo, que é Léo. psicólogo, né? E tu tá, inclusive, fazendo a graduação, né? Na psicologia clínica, isso? Isso, na verdade, eu acabei agora, semana passada, a pós-graduação na psicologia clínica. Ah, que legal, parabéns. Obrigado. E eu quero te perguntar aqui, Léo, é hereditário? Se a pessoa... Pode ser hereditário da pessoa trazer transtornos, traumas? Sim. Alguns transtornos, eles têm uma carga genética, né? Inclusive, isso daí é uma coisa que dá pra se testar no momento da gestação, né? É um procedimento, não vou lembrar agora o nome, mas você tem como acompanhar o desenvolvimento do feto e ver a probabilidade dele desenvolver algum transtorno, dele já vir, né, com alguma situação que seja genética. Então, Léo, ontem à noite eu assisti a um filme que falava sobre uma mulher que tinha perdido recentemente a mãe e depois perdeu também a filha. E ela tinha muita vergonha e receio, ela saía escondida de casa procurando um grupo de terapia pra ela conversar, pra ela ouvir, desabafar que outras pessoas passaram pela mesma coisa, né? Desse trauma do luto. Tu acha assim que realmente pode ajudar fazendo essas sessões assim, de psicologia, né, de terapia, uma vez por mês ou só quando acontece o luto? Se é bom prosseguir, né, nas sessões? Sim, olha, eu te diria que é fundamental, na verdade, né. Primeiro, assim, qualquer coisa que tu sinta, que tá afetando o teu emocional, tá te deixando triste, né, tô entrando aqui já num aspecto um pouco maior, né. Primeiramente, fala, comunica, diz pra alguém, acha um amigo pra conversar, porque tu guardar aquilo ali vai fazer com que tu internalize coisas e acabe entendendo aquilo de uma forma que ela trabalha apenas com a tua própria simbologia interna, que pode acabar te fazendo desenvolver, coisas piores, assim, né, um pouco mais agravantes, posteriormente, né. É importante falar e comunicar. Quanto ao luto em si, sim, a gente inclusive tem uma experiência com isso, né, na pandemia. Então, foram muitos casos de luto, né, naquela época eu estava fazendo estágio ainda no Centro Vida e, bom, era diariamente, né. A gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, foi nessa época também que eu estudei essa questão um pouco mais a fundo, né, e então a gente entende que o luto ele vai ter fases, você vai entendendo essas fases que você está passando,
até que você chega num momento de aceitação, e isso é um pouco individual. Algumas pessoas conseguem chegar a esse momento com 6 meses, outras demoram 1 ano, outras um pouquinho mais, né. E a gente vai fazendo avaliações constantes, né. Eu trabalho assim, 1 vez por semana, pelo menos, na maioria dos casos. Acho que um tempo muito maior do que esse te separa do momento em que você tem a experiência que te causa algum problema emocional, né. Então, por exemplo, você vai num cinema ver um filme, né, aí, quando tu sai do cinema, se alguém te perguntar alguma coisa: "Como é que foi o filme?", tu fala vários detalhes. "Ah, foi assim, foi legal, momento tal, a música apareceu". Se tu falar aquilo depois de 15 dias, alguém te fizer a mesma pergunta, tu vai contar as partes mais importantes, talvez, só que com uma riqueza menor de detalhes. E a mesma coisa na terapia, né. Então, quanto mais próximo você está do evento que te causou alguma dificuldade, né, que trouxe algum tipo de sofrimento, maior os detalhes que você consegue trazer, a gente consegue trabalhar isso. Uhum. Existe também uma pressão da sociedade. Ah, tá, morreu, mas tipo, toca a tua vida, né? A pressão, por exemplo, do trabalho, amigos. Ah, tá, passou, né? Agora vamos sair, vamos pra festa. Tem que haver uma empatia tanto de amigos, familiares e também do trabalho, né? Acho que tem casos que a pessoa precisa também se retirar por um tempo. Eu me lembro nitidamente no ensino médio, quando faleceu o avô de uma amiga minha. E ela era muito apegada ao avô e às vezes ela não conseguia permanecer na sala de aula, ela chorava e a professora infelizmente fazia pouco caso, achava, né, aconteceu comigo também quando eu perdi a minha irmã, né, a pressão pra eu já era dona do meu negócio, mas a pressão pra eu voltar ao trabalho, e isso fazia questão só de 2, 3 dias, né, que tinha acontecido. Acho que as pessoas talvez tenham que ter mais empatia, né, esperar o tempo da pessoa e é muito importante sim da pessoa fazer a terapia pra que ela consiga prosseguir, né. Sim, sim. A gente vai sentir a falta, eu acho, acredito, né, eu sinto a mesma coisa, a gente vai sentir a falta, mas a gente tem que entender, né, que a gente tem que prosseguir. A gente não vai esquecer, a gente não vai deixar de amar nem de lembrar, mas que a gente tem que passar por aquilo ali. Eu tenho certeza, né, que a terapia, né, que a psicologia é uma área, assim, que com certeza, né, pode ajudar bastante. Sim, sim, tu vai trabalhar isso, vai ressignificar, né, tu não vai esquecer dos momentos bons que teve ou da pessoa em si, mas tu vai conseguir se lembrar daquilo, passar por esses caminhos, que vocês fizeram juntos nas tuas memórias, trazendo isso para o presente, sem a carga emocional do passado, daquele momento traumático. Pra que possa realmente aí curar, né, os traumas. Sim. Aí eu dentro disso eu quero te perguntar se uma tristeza leve que pode virar numa tristeza mais profunda, possa causar daí uma depressão. A depressão ela é um estado mental, assim, físico, emocional, espiritual? Pode uma pessoa que começou a ficar triste, talvez porque alguém se afastou, né, faleceu, Uhum. a pessoa pode entrar, assim, nesse quadro, assim, de depressão? Então, primeira coisa, assim, né, todas as emoções que nós temos, elas têm funções, né. Então a tristeza é uma emoção, tem até no filme Divertidamente, Sim, eu vi, muito legal. né, mostra ali que a tristeza era importante também, né. Então você imagina se acontecer um negócio ruim, sei lá, na tua vida, e tu tá dando risada daquilo, seria muito estranho, né. Então, essas emoções elas também vão ajudando a regular, a trazer a certa homeostase, por exemplo, o choro traz, depois que isso acontece, uma sensação de alívio que te ajuda a administrar a dor de uma determinada situação, né. Então é bom chorar. Só não pode chorar o tempo todo aí, né. Sim. E é isso que a gente tem que avaliar, o equilíbrio das coisas, né. Por exemplo, numa situação aonde era pra estar tudo bem, e sei lá, você normalmente estaria sorrindo e feliz por estar na companhia de amigos, num churrasco, por exemplo. Se tu tá triste, não tá conseguindo ficar feliz, aí que a gente começa a ver as coisas com outros olhos, né. Tá, mas foi um dia, porque de repente teve problema no trabalho, sei lá, beleza. Não, mas aquilo tá durando semanas. Então, a constância e a incongruência da situação com a emoção que tu sente é o que a gente vai analisar para tentar entender se precisa ter uma intervenção específica naquilo ali. Vou dar uma pausa aqui, Léo, porque eu vou fazer aqui uma propaganda muito legal, gente, da Revista do Comércio. Vocês já têm visto por aí no Instagram, aqui da página do Comércio, do podcast do Comércio, que é a Revista do Comércio, que é para fazer a divulgação das empresas, empresas locais. E já essa que está em circulação, tem várias empresas. Aconteceu também sorteios de R$ 300 entre Pix e Vale Compras. E estamos com a nova edição da Revista do Comércio, que é a edição do Dia das Mães. Essa já é a capa. Ainda temos espaços disponíveis, então anuncie.
Voltando aqui agora então, Léo, eu quero entrar aqui contigo numa parte, de artes. Uhum. Arte, música, se isso pode influenciar positivamente, se pode ajudar a pessoa, a ter mais felicidade na vida, desenvolver porque na verdade o que controla a nossa vida é a nossa mente, né. Sim, O que a gente pensa, mais ou menos. o que a gente sente, né. Sim, sim. Se, alguma coisa da música, se existe algo dentro da psicologia, algum estudo, né, que revela, que atesta, né, que a parte das artes ou da música pode ajudar positivamente, assim, né, na vida das pessoas, na terapia também. Totalmente, Tu é totalmente. músico, que eu Sim, sei, né. sim. Tu toca alguma coisa? Eu toco guitarra e baixo suficientemente bom para o que eu preciso fazer, né, não é minha Violão também? violão, O violão, acústico? né. Mas sim, o que que acontece, a arte de uma maneira geral, ela é uma forma que você tem de expressar, às vezes, coisas que você não consegue expressar com palavras, né. Então vão existir pessoas que vão fazer um quadro muito bonito, né, e vão conseguir colocar, às vezes, ali um sentimento que ela estava guardando e não conseguia dizer, enfim, né. Mas também para você simplesmente expressar a sua alegria também, né. Então, pra começar, assim, antes eu sempre digo que é bom tu ter algum tipo de hobby, alguma coisa que tu faz só porque tu gosta de fazer, né. Porque senão a gente vive numa espécie de ciclo de compromissos, né. Então tu tem compromisso com a tua casa, com a tua profissão, com o teu estudo, sei lá, com a tua família. E onde é que tu vive pra ti, sabe? Isso é muito importante. Então alguma coisinha na tua rotina é sempre bom tu colocar pra tu fazer só porque tu gosta. Bom, nisso tem o processo artístico, né, o que é uma das coisas que ela também, além de ser algo que tu pode fazer por um hobby, pra te fazer bem, ela é uma ferramenta terapêutica importantíssima. É muito bom. Eu me lembro que desde criança eu gostava muito de cantar e de escrever letra de música. E realmente, como tu disse, era uma forma de eu expressar o meu sentimento. Aí até a primeira música que eu escrevi assim mesmo, eu adolescente ainda, né, ali num processo assim de rebeldia, aí comecei até o que me ajudou assim, eu tinha perdido a minha mãe, né, que ela teve, uma doença assim também mental, ela acabou falecendo, e o que me ajudou bastante a expressar os meus sentimentos realmente foi a música. Fazia as letras de música, depois de adulta que eu acabei lançando aquela música e realmente ela ficou com um sentimento muito forte, ali falando na música sobre, o meu estado de espírito, de como que eu estava me sentindo e depois de como que eu consegui sair de dentro daquele buraco, né. Uhum. Foi através da fé também, de ter fé em Deus, né, não numa religião, mas ter fé nas pessoas também, sabe, mudar eh, assim, a ideia, né, e junto com a música eu senti a necessidade de aprender violão, um instrumento que me ajudou bastante. Que negócio, né, mente vazia é oficina do diabo, acho que em partes pode até estar certo, porque aí eu comecei a ocupar a minha mente em ler livros também, em estudar música na época, era revista, aprendi a tocar Uhum. violão, né, Aquelas de cifra, aquelas aquelas de sei. cifra, e realmente foi algo, assim, que me ajudou bastante, a música e também a fé. Eu não quero entrar que não é a tua especialidade, né, Uhum. a religião, mas eu queria, assim, falar um pouquinho contigo se tu acha que a pessoa ter uma religião ou apenas ter fé em algo, né, em Deus, se pode também ajudar ela, né, nesse processo terapêutico. Sim, pode. Pode e ajuda, tem estudo sobre isso, né. Mas claro que dentro da psicologia isso não é atribuído à própria fé, mas Sim. aos tipos de pensamento que a crença daquela pessoa acaba tendo, que fazem com que ela produza, s Esperança, eu acho, né. isso, a mente trabalha de uma forma diferente, né. Então vai produzir talvez alguns neurotransmissores, algumas coisas que vão te ajudar, de uma maneira geral. Tem uma pesquisa com pacientes oncológicos sobre isso. Não vou lembrar aqui, se eu achar eu mando aí, de repente coloco no link, né. Uhum. E foi na época até que eu estava pesquisando para o TCC, meu TCC ele é sobre música, né, apesar de eu ser psicólogo, meu TCC é sobre música. Legal. E eu achei esse artigo. E aí agora eu não vou saber se eu tenho ele lá, tem que dar uma olhadinha, né, que tratava isso, né, vários tipos de intervenções com os pacientes oncológicos, e aí uma das coisas era justamente o instrumento, de fé, né, que algumas pessoas recebiam e a forma com que elas respondiam ao tratamento era melhor. Aconteceu isso comigo também, né, porque logo que eu perdi minha mãe, eu me tornei ateísta, eu não acreditava em nada, não tinha fé em nada, e eu também estava numa depressão, assim, eu só sobrevivia, né, mas eu era uma pessoa triste, negativa,
né, eu só estava realmente existindo quando eu era adolescente. Aí eu tive uma experiência através de uma guitarra, de música, né, que me despertou pra ter essa fé, essa esperança. Porque como eu não tinha, assim, vontade de viver, e aquilo que eu sentia através da música, a frase da música dizia: "Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você". E aquilo eu senti na hora e eu falei: "Nossa, será que existe?". Aquilo me deu um start pra ter Uhum. fé, pra ter esperança. Aí eu Sim. comecei a ler a tal da Bíblia que eles falavam, e eu descobri que não é um livro religioso, na verdade, parece realmente um guia de vida, né. Porque ali te dá, fala sobre coisas boas, sobre conduta, sobre verdade, sobre justiça, te dá realmente esperança, te dá vontade de viver, te dá esperança de um mundo melhor, te dá esperança de ser uma pessoa melhor. E várias pessoas começaram: "Nossa, o que que aconteceu contigo?". Aí, olha só, o meu pai nunca tinha me pedido perguntado se eu queria fazer, né, terapia, né, se eu queria uma consulta com psicólogo, logo que a minha mãe tinha falecido. Só viu que a gente realmente ficou muito triste, né. Mas quando houve essa mudança, né, que eu comecei a acreditar em Deus, eu comecei a sorrir, eu comecei a tratar bem o meu pai, com carinho, com amor, e aí ele sim, ele perguntou se eu queria fazer uma sessão de terapia, se eu queria consultar um psicólogo, porque ele viu que tinha acontecido uma mudança muito grande. Mas foi realmente porque eu comecei a ter fé e esperança e foi ali através da música, né. E Uhum. isso com certeza, através da terapia, eu acredito, que um próprio psicólogo conversando com uma pessoa sobre, essas coisas, né, de ter fé, esperança ou de coisas positivas. Claro, eu não sei, acho que não é só sobre isso a sessão de psicologia, né, não, acho que não é só sobre, coisas positivas, mas pode me falar um pouquinho aqui Não. agora, né, sobre o que mais ou menos é abordado, ou se é que nem em filme, né, se a pessoa só fica deitada e o falando, falando e o terapeuta só fica escutando. Como que é um Uhum. pouquinho, assim, pra quem nunca, né, fez uma sessão de terapia, né, saber que não precisa ter medo, que não é um bicho de 7 cabeças, né, que é alguém amigo interessado em ajudar, né, o que que tu Sim. aborda ali mais ou menos na sessão? Tá, então, por partes, acho que, tu trouxe um tema da questão da fé e da esperança, né, isso daí é muito importante, hã, inclusive pra quem não tem nenhum tipo, né, de fé, mas que consegue se sustentar em cima de algumas coisas que as pessoas que têm fé acabam, adquirindo através da sua religião, né. E aqui eu não tô falando de nenhuma específico, né. Falando sob o ponto de vista psicológico, o que é interessante, que as pessoas que estão em algum tipo de religião, que professam algum tipo de fé, estabelecem e integram ao seu próprio eu princípios éticos e valores que vão fazer parte da vida daquela pessoa. Quando tu tem algo estabelecido nesse sentido, a tua própria percepção do eu, ela tem uma base um pouco mais sólida, que te ajuda a enfrentar, tomar decisões, né, viver o dia a dia. Quando tu não tem isso, é um pouco mais difícil. Quer dizer que uma pessoa que não tem um tipo de fé específico, não consegue, não, ela consegue também, né, ela vai se Ela fundamentar em pode alguma acreditar em si coisa. mesma também, né? Não, isso daí é fundamental, fundamental, né, mas normalmente quando as pessoas têm algum tipo de religião, eu já trabalhei com pessoas de várias religiões diferentes, né, eu percebo isso, a gente acaba percebendo que quando ela vai sustentar um tipo de pensamento ou lógica, ela parte de uma base, e aí ela acredita naquilo ali, e aí isso facilita todo o processo, né. Depois você perguntou sobre setting terapêutico, eu acho, né. Isso. Então, como eu te falei antes ali, tem psicologias no plural, né. Por exemplo, Uhum. isso que tu disse, que a gente vê muitas vezes em série, em filme, né, do psicólogo, mais quieto ali, a pessoa falando, ele só anotando, isso é bem do começo, né, da psicologia, são características mais da psicanálise, assim, né, que é um tipo de psicologia, né, aonde o psicólogo ele procura ser o mais neutro possível, como se ele não estivesse ali e você estivesse falando sozinho. Ele vai anotando as coisas que tu tá falando para tentar fazer ali as suas associações, tentar entender como que a tua mente funciona internamente, né. E aí, claro, também não vai ficar mudo, ele vai fazer algum direcionamento, né. A minha escola é um pouco diferente, tá. Eu sou mais participativo nas sessões, assim, bem participativo. Na verdade, depende da demanda do cliente, de como que o cliente tá se colocando diante de mim ali na sessão, né. Então algumas pessoas elas naturalmente falam muito, aí eu já não vou interromper, vou deixar ela trazer, né, e vou anotar ali as coisas necessárias, vou, conduzir
tentar conduzir a reflexão e o pensamento para aquilo que é importante, mas sem estar cortando, enfim, né, deixando a pessoa se expressar aquilo que é importante para ela. Agora algumas pessoas são um pouco mais quietas, e aí eu instigo, aí eu provoco, né, coloco perguntas para ver, né, faço comentários para ver como que a pessoa reage, e a partir disso eu vou me modelando a pessoa, de alguma forma, né. Eu atuo segundo a psicologia humanista, né, e a abordagem é chamada abordagem centrada na pessoa. Então o importante é a pessoa, é aquilo que ela me traz, né. Pode chegar uma pessoa, Leonardo, o que que eu faço da minha vida? Já chegou o Uhum, caso assim, de tu ter que dizer, aí ela conta, ou de tu ter que dar opinião, às vezes é pessoal, né? O que que eu sim, faço, né? sim. É, isso é importante falar, né. Direcionamento. Via de regra, a gente não, define algo pra vida da outra pessoa, né. Então, assim, tudo aquilo que você for fazer da sua vida, as consequências quem vai sofrer é você, né. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente vai trabalhar como? Tentando ampliar o teu nível de consciência sobre a realidade, sobre as coisas que estão acontecendo, para que você consiga tomar a melhor decisão. Então essa é a ideia, a gente tenta ampliar tudo, tá, mas vê desse ponto de vista. Já parou pra pensar assim, como que seria? E aí a pessoa ela vai, alinhando o seu próprio pensamento, né, e vai decidir o que que é melhor pra ela. Mas é Hum. muito perigoso isso, assim, de eu chegar, por exemplo, e dizer assim: "Ah, tô brigando com a minha esposa", "Ah, separa logo", imagina, É isso que eu ia te não perguntar. Um dá. dos casos mais difíceis, né, é da dependência emocional. A Uhum. pessoa tá infeliz ou até as duas pessoas estão infelizes, mas uma tem dependência emocional da outra. Mas aí não consegue se separar por causa do emocional, mas vivem infelizes, né. Eu acho que seria, né, o caso, né, realmente de procurar uma terapia. Sim, Mas as daí pessoas aí não querem, aí como é que que a gente faz, o Leonardo? ideal quando é, assim, é terapia de casal, né. Porque tem uma diferença, por exemplo, assim, isso acontece muito. A pessoa vem com a demanda de que tá feliz no relacionamento por fator X ou Y, né. Só que muitas vezes o que vai fazer aquele relacionamento melhorar ou diminuir aquela demanda, não é aquela pessoa, é sim a outra. Então, a eficácia daquilo que eu trabalho com a pessoa, ela acaba sendo um pouco menor, porque precisaria outra pessoa também ver a situação, né. E claro, às vezes a gente chama pra conversar também o outro, mas é diferente, o ideal seria uma terapia de casal, né, mas aí pra isso é necessário que as pessoas tenham consciência de que isso está acontecendo e de que há essa necessidade, né. Sim, porque muitas das vezes, por exemplo, ou só a mulher ou só o homem, né, a gente passou agora março, né, que teve o mês da mulher, né, aí teve uma campanha da violência, né, contra a violência contra a mulher, e muitas mulheres às vezes elas não conseguem se desvencilhar, né, ou se separar por causa da Uhum. dependência emocional, ou às vezes por medo, aí eles: "Ah, eu não eu amo", ele acha que ama, mas na verdade é uma dependência emocional, só que aquilo faz mal pra ela às vezes fisicamente, né, às vezes Sim, sofre violência, ou a pessoa já é mais da mentalidade antiga: "Não, me casei, agora eu não posso me separar, agora é até que a morte nos separe". Mas é até que ponto é até que a morte nos separe? Eu acho que quando não tem mais o respeito, né, quando parte, assim, já pra agressão, né, eu acho que é uma solução, né. acho que nem precisa nem comentar, né, É, não dá, não dá, porque se a pessoa tem tá como. disposta a entrar numa terapia, a mudar, é diferente, né. Sim, Eu acredito que existem muitos casos, né, mas tem casos que realmente, né, acho que uma terapia pode ajudar a mostrar pra pessoa, né, o quão, que ela pode ser independente, que ela pode trabalhar, que ela pode fazer um curso, pode voltar a estudar se não estudava, pode voltar ao mercado de trabalho, né, sim, o quanto ela tem o valor, né, e que se tá fazendo mal pra ela, que ela não é mais, né, que a pessoa não é mais digna da presença. Eu acredito, né, sim, vejo sim. isso. De maneira geral também falando, acho que vai se aplicar aqui, né. Uma das coisas mais difíceis do ser humano entender é que as coisas acabam. A finitude, né, a finitude ela é incômoda. Nós vivemos como se fôssemos viver pra sempre, que as coisas não fossem acabar, mas tudo acaba, todo relacionamento acaba de alguma forma, Nem que seja com a morte. nem que seja pela morte. Então, quando que eu preciso dar fim a um relacionamento, por exemplo, né, se a gente fosse pegar num âmbito geral, tem que avaliar o quanto que isso tá sendo bom pra ti, quanto que tá sendo saudável essa relação. Se tu tá vivendo uma coisa que tá te adoecendo, qualquer coisa que seja, pode ser uma relação profissional, tem que avaliar aquilo ali e ver que, por mais difícil que seja tomar certas decisões, elas são importantes. As coisas não vão se resolver sozinhas. Tu vai ter que colocar, eh
o teu ponto de vista, tentar ajustar, se não deu pra ajustar, então, bom, eu preciso mudar alguma coisa. E a saúde mental é fundamental, né, pra gente ter, assim, realmente uma vida Sim, plena, né, ou a gente consiga acordar: "Ai, que bom", né, ou "Ah, obrigado por mais um dia". "Ah, bom dia", tem gente que fala, né: "Ah, bom dia pra quem", né. sim, Tem gente que às vezes, já tem as ou é da personalidade, né, ou é porque tá muito infeliz, né, na vida. E eu acredito que a gente tem que realmente incentivar mais pessoas a procurarem terapia, como eu brinquei no começo, não é porque tu é louco, é porque a gente é ser humano e a gente tem sentimentos, né, e como a mente comanda, eu acredito muito nisso, né, como a nossa mente nos comanda, a gente precisa aprender a domar, né, a nossa mente. A gente precisa aprender a ter esse domínio, né. Claro, e como a gente falou aqui, a gente é ser humano, a gente vai chorar, a gente vai rir, né, e a gente tem que saber os momentos saudáveis pra isso, né. sim, sim. É, e tem aquilo assim, né, ninguém nasce com um manual. "Ah, agora tu é uma pessoa adulta, tá aqui, segue isso aqui que tá resolvido". Teria que ter milhões de manuais aí, né, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, enquanto ser humano, nós temos algumas necessidades que são básicas, que a gente precisa suprir para sobreviver. Por exemplo, alimentação, né, E a alimentação pode interferir, assim, na nossa saúde mental também? Como energia, sim, eh, disposição. sim, sim. Hã, uma das primeiras coisas que eu faço no setting terapêutico, eu acho que eu fiz em 100% das vezes, é tentar entender se a pessoa tá comendo bem, se a pessoa tá dormindo bem, se a pessoa tá fazendo exercício físico, né, se a pessoa tá pegando sol, super importante. Por quê? A pessoa chega às vezes: "Ah, problema X e Y aqui, tô estressado e tal, tal, tal". Pô, mas tu tá dormindo 3 horas por dia, como é que tu vai estar bem? Não tem como, né. Tua mente, o sistema nervoso vai estar totalmente estressado, né. Então, muitas vezes quando a gente regula essas coisas que são tão básicas, automaticamente muitos sintomas ou diminuem muito ou até desaparecem, né. E nutrição é importantíssimo, né. O pessoal brinca até que o intestino é o segundo cérebro, né. É, é verdade. Muitas Sim. coisas que a gente come, com certeza, por exemplo, o café, né, e muitas pessoas dizem, né, que é pra deixar acordado. Uhum. Eu não sei o que acontece comigo, se eu não tenho muita melatonina, mas eu tô sempre com sono, eu tomo café e não interfere no meu sono. Claro, quando eu preciso fazer algo, às vezes eu fico ligada, assim, 24 horas, né, até terminar Sim, o trabalho e fico ali fazendo, né. Mas às vezes dá uma queda de energia, que realmente pode ser daí também vitamina, né, ou falta de alguma outra coisa. sim. Mas então, Leonardo, eu quero te perguntar aqui se como que tu atende, se tu tem consultório físico, se é só online, se tu atende a todo o Brasil, se for online, Uhum. e, né, se é só pelo WhatsApp, se tem alguma plataforma. Não, eu atendo, posso falar antes outra coisinha só? Claro, fica à Não, vontade. porque tu tinha perguntado antes ali, eu queria ter comentado, a gente acabou mudando de assunto, que eu acho importante até pelo foco do canal, né, Sim. questão de empreendedorismo e tal, né. Porque assim, uma pessoa, que tá com tudo em dia, né, saúde mental ok, no sentido de estar conseguindo trabalhar, entender suas questões, como que funciona, "Pô, hoje eu não tô tão legal, então eu tenho que agir assim, assim, assado". Quando ela tá organizada, né, emocionalmente e com as ideias todas claras na sua mente, ela vai produzir muito mais no trabalho, ela vai conseguir ter relações de mais qualidade, ela vai conseguir, se comunicar melhor, porque se comunicar não é só o falar, mas é o falar e o fazer entender, né. Não adianta eu Uhum. falar uma coisa que não tá entendendo. E ouvir de verdade o que a outra pessoa tá dizendo. A comunicação é uma troca. Então tudo isso quando tá com a tua mente no lugar, vamos dizer assim, é muito mais fácil, tu consegue ser muito mais assertivo, tu consegue ser criativo, entender o que outra pessoa, fazer associações de pensamento, entregar uma resposta, pra outra pessoa que realmente satisfaz aquilo que ela tá querendo, enfim, né, pra fins de negócio, coisas assim. Então, só trazendo isso que tu tinha comentado antes ali, Sim, perfeito. eu acho muito, muito importante, e hoje em dia também tem várias questões, né, como o NR10 que tem que ter nas empresas, né, então isso com certeza também o psicólogo auxilia bastante. Porque quem é o CLT, né, se, por exemplo, se não tá muito bem, mas, tipo, tem que bater o cartão, tem que nem que seja se arrastando, tem que bater o cartão. Se não tá muito bem, Acho que é NR, aí eu acho que eu falei errado, não lembro se é NR10 ou 01 agora que tá, mas depois a gente a gente confere depois, é, então. E porque às vezes a pessoa não tá muito bem, né, ou precisa fazer uma sessão terapêutica, consegue consegue uma licença no trabalho, consegue ali um documento para se ausentar do trabalho.
que ela vai receber no final do mês. Mas o empreendedor, gente, e nós empreendedores, né? Se a gente não trabalhar um dia, se a gente não trabalhar 2 ou 3 dias, né? Por exemplo, estou de luto, né? Não tô muito bem, vou fazer lá uma sessão de terapia pra melhorar. Mas esses dias que o empreendedor não trabalhar, ele não vai gerar renda, né? Ele Uhum. não vai estar ali ganhando o seu dinheiro. Então eu acho que realmente é muito importante, porque eu acho que em vez de, talvez a pessoa sem terapia vai se recuperar sozinha, entre aspas, assim, uns 6 meses, 1 ano. Imagina ficar sem receber todo por esse tempo, né? Sim. Eu acredito, assim, que com a terapia, né, tu me corrige se eu estiver errada, acho que com a terapia, acho que com certeza a pessoa vai conseguir prosseguir melhor, né, ter mais clareza nos seus pensamentos, Sim. na sua mente, né, pra atravessar esse processo, né, e não sei se é assim que você fala, mas curar esse trauma, né, Uhum. passar por esse trauma, né, vivenciar isso, que eu acho que é importante viver o luto, né, tem que chorar e tudo, mas a gente tem que passar por cima disso, né, acho que a gente acaba até também amadurecendo, né. A gente acaba tendo uma percepção de que, como tu disse, que nada é pra sempre, né? Que nós não Sim. somos eternos, né? E que um dia. O meu pai é muito engraçado, né? Que ele sempre diz. Eu falo assim pra ele: Ah, pai, mas tu tá velho, hein? Olha, já tá com a barba branca, já tá com o cabelo branco. Ou ele diz assim também. Eu falei, aí ele fala: Pois é, eu tô velho e eu vou morrer. Aí eu falei: todo mundo vai morrer um dia, né? E a gente nem sabe, às vezes a gente espera que a pessoa mais idosa, né, venha a falecer e às vezes é uma pessoa mais idosa. Um dia de amanhã, como eu digo, né, pertence a Deus, a gente não sabe. E eu acho que a gente tem que viver cada dia realmente como se fosse o último e da melhor maneira. E com certeza melhor ainda, gente, fazendo terapia. Tá, então sim, isso tudo que tu comentou é muito importante, né? Daria pra gente ficar horas falando, na verdade, tem muitas camadas nessa conversa e detalhes. A gente poderia adentrar mais profundamente, né? Mas tu tinha comentado ali antes sobre como que eu atendo, né? Sim. Hoje eu atendo particular pelo celular, né? Isso é Então, muito legal, né? isso. Super rápido, daí às vezes a pessoa tá desesperada, mas tem horários específicos, tem dias específicos. Então, daí vai conforme a minha agenda, né? Eu tenho Uhum. trabalhado de segunda a sexta-feira, né? Os horários, daí eu vou variando. Assim, eu vou vendo como é que tá a situação, porque, como tu sabe, eu também toco, sou músico, então, às Uhum. vezes eu tenho deixado, por exemplo, a sexta-feira mais livre e a quinta-feira à noite mais livre, porque eu já começo a ter ensaio, por exemplo, né? Ou eu vou tocar na sexta-noite. Mas de segunda a quinta, vamos dizer assim, das 8. Não, de segunda a quarta é mais ou menos. Eu consigo atender das 8 até umas 10 da noite, né? Claro que eu não vou fazer isso seguido, né? Mas tem gente que às vezes chega do trabalho e é só aquele horário que tem é à noite, né? É. Sim, na maioria dos dias até eu tenho uma parte maior, assim, de horários disponíveis na tarde, justamente por isso. Das 6 às 10, geralmente é o horário que o pessoal solta do trabalho, é o horário mais disputado. Aí pelo WhatsApp e também pelo Sim. Instagram. Tu faz contato comigo pelo Instagram, pelo E que WhatsApp, tem pelo gente que às Facebook, vezes não né? responde, né? Às vezes a gente manda mensagem no Instagram e às vezes a pessoa não responde, né? Mas tu responde. Ah, eu tento, eu tento. Mas tem o teu WhatsApp também no teu Instagram, caso Tem, a pessoa, né, queira entrar em contato contigo, queira agendar, né, sim. eu não sei se o nome correto é uma consulta ou se é ou se é uma sessão, como é que se Mas diz? então, eu faço a consulta zero, vamos dizer, né, que é justamente uma consulta pra gente bater um papo, pra pessoa ver se ela vai conseguir, se ela acha que minimamente ela consegue ter uma afinidade comigo, uma troca, se sentir à vontade a falar comigo, porque uma das coisas fundamentais do processo terapêutico é a aliança terapêutica, né, o vínculo que a gente vai criar. Então, se você não se sentir, por exemplo, à vontade de falar sobre coisas íntimas, que eu vou perguntar tudo que eu achar que eu preciso, Sim, né. tem que rachar a raiz do problema, né, como a gente É, diz. então, se a pessoa acha que ela não vai conseguir, sei lá, pô, esse cara é muito cabeludo, não, acho que tem que ser um cara menos cabeludo, sei lá. Beleza, procura outro profissional, tá tudo certo, né. E também é um momento onde a pessoa pode tirar qualquer dúvida. Hoje a gente falou aqui, por cima sobre vários aspectos que normalmente são perguntados nessa primeira sessão. As pessoas: "Ah, nunca fiz terapia, como é que funciona?". Então, a gente faz justamente esse primeiro momento, esse primeiro encontro, né. A pessoa pode me chamar tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. Tu lembra de cabeça o WhatsApp e o Instagram? A gente vai deixar aqui também na descrição, mas pode falar também. O WhatsApp sim, o Instagram eu não. Eu confesso que eu ainda tô Mas a gente aprendendo coloca que não tem a problema, não tem problema. Mas, mexer no Instagram. Leonardo Gonçalves, nome de um cantor também muito famoso.
A gente tá chegando ao final já do nosso programa aqui do podcast do comércio, né, que o nosso assunto de hoje foi a saúde mental, que é muito importante, e parece que cada dia que passa, mais pessoas têm mais problemas. E antes da gente encerrar, eu quero, te perguntar aqui um pouquinho sobre algo que é muito importante, gente, a tal da ansiedade, Uhum. né. O que que pode causar, né, e se em sessões de terapia, até te perguntei o nome correto, se era sessões ou Uhum. consultas, se dá pra resolver, né, esse problema ou se é um problema. Eu vejo que hoje em dia muitas pessoas, acabam ou eu não sei se é hereditário também, né, se elas já Sim. são ou desenvolvem, ou no dia a dia acabam, né, sendo ansiosas, ou talvez por não acreditarem em si ou em algo, né. Me fala um pouquinho sobre a ansiedade, Tá. ou de casos, né, ou de algo clínico, o que que Uhum. causa, alguma solução. Sim, sim. Então, a ansiedade é natural do ser humano. Assim como os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Ela faz parte de uma espécie de sistema de defesa, vamos dizer, né? Ou seja, tudo que o teu corpo, pelos sentidos, capta do ambiente ou do outro, que ele acha que pode representar um perigo para ele, ele liga um sistema de alerta. Mais ou menos isso é ansiedade, um sistema de alerta. Tu fica aqui procurando o que tá acontecendo, pensando: "Pô, vai dar problema, eu tenho que resolver e tal, tal, tal", teu pensamento fica acelerado, né. Basicamente é isso. Isso em um nível, né, o que seria normal todo mundo ter, né. Por exemplo, sei lá, se você chega num lugar totalmente escuro, você não tá tendo uma boa visibilidade ali, sei lá, um beco, por exemplo, né. Então é natural que tu fique agitado, que tu comece a olhar, prestar atenção, né. Aquele sentimento ali é uma espécie de ansiedade, que é natural. Então, quando isso não tá de acordo com as situações, tipo: "Ah, me acordei, tô super bem, o coração batendo a mil, um monte de pensamento", aí que a gente procura, é aí que a gente vai, digamos assim, ver isso de uma forma diferente, né. E existem vários tipos, né, tem o TAG, que é generalizado, por exemplo, que é bem mais difícil. Então, algumas normalmente o que que funciona, tá? Justamente a terapia tem alguns padrões muito bons, né, de TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, né, e auxiliado junto com farmacologia, com remédios, né. Então você vai depender do nível da ansiedade também, né. Eu estava pensando aqui, né, no filme que tu falou também do Divertidamente, eu Uhum. acho que não me lembro se tinha ansiedade ou não, mas eu acho que sim. Porque às vezes, por exemplo, uma criança, Eu o acho que a pai ansiedade é no 2. é no 2, né. É, que Eu lá não já é vi, adolescente. eu não Às vi vezes esse. o pai fala, né, para o filho: "Ah, amanhã a gente vai num parque aquático", por exemplo. Aí o adolescente ali, a criança já fica ansiosa, mas, né, num sentido positivo. Não sei se existe ansiedade num sentido positivo, na verdade ela fica, não sei se talvez seja a palavra certa. Sim, existe. Às vezes a gente fala "Ai, tô ansiosa pra tal coisa", mas é algo positivo. Uhum. Ou se talvez seja só euforia, né. Sim, sim, não, mas existe, né, justamente, ela vai te preparar pra reagir a coisas que possam te colocar em perigo. Então, claro que isso daí vai tendo degraus, assim, né, tu vai, indo mais profundamente de acordo com o perigo que aquilo te parece representar, ao ponto que tu entra no estado luta ou fuga, e basicamente, em último estágio, você perde, muita capacidade de raciocínio e vira mais instintivo. Então você vai correr, você vai, sei lá, vamos dizer que a gente tá aqui agora. De repente, a gente escuta um barulho de alguém abrindo a porta e um grito, todo mundo com a mão na cabeça, sabe. Tu vai ligar esse negócio, tu não vai pensar muito, tu só vai fazer, entendeu. Então isso vai graduando, né. Então existe ali até um momento que ele é saudável, que tu vai, por exemplo, chegar num lugar aqui, assim, e tu pensa assim: "Nossa, vamos ver se, sei lá, se não tem faz tempo que não limpa aqui essa casa, por exemplo, vamos ver se não tem nenhuma aranha". É positivo, tu vai, garantir tua segurança, né. Aí existe esse nível do, por exemplo, luta ou fuga, né, ali acionado, sem que nada esteja acontecendo. Isso é preocupante, né, vai ser um ataque de pânico, por exemplo. Isso dá pra com terapia, dá pra resolver, assim, ou aí tem que passar pra medicação, depende do nível? Se for algo episódico, assim, muito raro, eu acredito que com a terapia já seja suficiente, E a tá. outra coisa que eu queria perguntar, se pode ser também com a terapia, né, que se pode ajudar, é o estresse pós-traumático, Sim, sim. né, se com terapia, assim, dá pra resolver, né. Eu queria perguntar assim, Leonardo Gonçalves, psicólogo,
é um profissional, né, que tu pode conversar, pode se abrir, e que ele vai te ajudar, vai te encaminhar a resolver o teu problema emocional. "Ai, do meu problema mental, eu sou louco", não, ele vai te ajudar a resolver, né, e alinhar, né, as questões da tua mente, né, o que tu precisa resolver pra prosseguir, né, na vida. Sim, sim. E realmente, né, ter uma vida mais leve. Essa é a ideia, né. Essa é a ideia. E uma coisa que tu mencionou aí, eu acho que a gente passou por cima em todos os assuntos, mas acho que é bom ressaltar também, que é a parte emocional. Regulação emocional é muito importante, né. Tu entender, por exemplo, assim: "Ah, estou irritado". Mas por que que eu tô irritado? O que que tá causando isso? É um pensamento que tá me trazendo essa raiva? É alguma coisa do ambiente, tipo, sei lá, a cor do cenário, por exemplo, aqui me incomoda? Então, conforme a gente vai entendendo e vai tomando consciência de o que sentimos, por que sentimos, como podemos reagir a determinados sentimentos e emoções, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. E esse que é um dos detalhes importantes, sabe. Aprender a domar os sentimentos e a mente. Vai ser assim, tu trazer luz, trazer pra consciência. O que que tá acontecendo? Por que que eu ajo impulsivamente em determinada situação? Então existe um padrão, isso é importante também, reconhecer padrão. Pô, toda vez que coisa X ou Y acontece, eu reajo assim, eu não queria que fosse assim. Ah, mas então nós vamos tentar entender isso aqui, por que Vou te gera? dar um exemplo, Léo. Esses dias, eu cheguei do trabalho, né, e fui comentar alguma coisa com o José, né, nosso diretor, aí comentei alguma coisa com ele, aí ele respondeu, aí eu senti, assim, que eu fiquei irritada, né, daí eu fiquei pensando: "Mas por que que eu fiquei irritada? Ele tá falando normal comigo, né". Uhum. Aí eu fiquei pensando: "Eu tô com fome, eu Então, tô com fome", por isso, né, que aí eu me lembrei, quando eu tô com fome, eu só tô com sono, nossa, eu fico, assim, muito irritada, né, aí tem que dormir sim. e aí tem que se alimentar, né, pra passar. Sim, sim, por isso que é importante aquilo também que a gente falou antes, né, sobre estar com sono em dia, etcétera, alimentação, porque tudo influencia. O ser humano, ele não é tipo assim, é uma coisa que tu separa por partes, como se fosse, sei lá, um Lego. É tudo integrado. Por exemplo, tu tá com dor no pé, e tu tá caminhando sentindo dor por dias, tu vai ficar estressado, tu vai reagir Uhum. mal às situações, né, porque tu já tá ali com um nível de estresse alto. Então assim, isso que é bacana, né. Eh, as áreas da saúde, elas se interligam e se comunicam, né, então, assim como uma dor no pé pode te fazer sentir estresse, levar a alguma discussão, por exemplo, né, uma dor emocional pode te trazer dor no corpo. Às vezes um trauma guardado e às vezes eu vi isso numa novela uma vez e eu vi que realmente que é real, né. E tem pessoas que têm traumas na vida que por algum mecanismo do cérebro foi tão traumático que ela acabou esquecendo e tem aquele trauma da vida, alguma coisa que, eh, alguma não é falência a palavra, mas aí ela acaba fazendo terapia, aí acaba talvez descobrindo, porque o terapeuta, o psicólogo acaba puxando algumas linhas, Uhum, né, pra vir trazendo a memória, e eu vi casos até de, como é que a pessoa é hipnotizada, uhum. né, entra num transe ali pra fazer lembrar, pra puxar na memória, pra poder ver o que que causou aquele trauma, né, tentar, passar, viver aquilo e resolver. Sim, sim. É, isso era bem mais comum antigamente, assim, né, existe até hoje, né, hipnoterapia, a primeira linha lá do Freud, né, psicanálise, ela parte um pouco disso, né, a ideia é acessar o inconsciente, né, e aí o Freud ele aprende a acessar o inconsciente através da interpretação dos sonhos, da fala livre e espontânea da pessoa e dos xistes, né, daquela coisa que tu fala meio que sem querer falar: "Ah, mas por que que eu falei essa palavra nessa frase e ela não faz sentido?". Então isso para um psicanalista, ele consegue usar como ferramenta de trabalho. O silêncio fala, Sim, não tô com falando nada, eu tô comunicando, né. E aí isso, hoje em dia, né, pra psicologia mais moderna é menos usado, assim, né, uhum. mas obviamente tem valor e pode ser que funciona muito bem, assim, eu já não sei te dizer exatamente, né. Porque tá mais em voga hoje é a TCC, assim, né, terapia cognitivo comportamental, a psicologia baseada em evidências, coisas que tu consegue mensurar e tal, né. A linha que eu sigo, ela também não é de TCC, né, ela é humanista, como eu comentei antes, porém Uhum. eu utilizo as ferramentas de TCC porque, pô, vamos lá, tá lidando, por exemplo, com ansiedade. Aí TCC tem uma ferramenta que tem um artigo que diz que ele funciona, com 8 a cada 10 pessoas. Por que que eu não vou usar aquilo?
né? Não faz sentido. Exatamente. Então, eu procuro estar sempre. Isso daí é importante, a gente tá sempre se atualizando. Sim. Sempre se atualizando. Uma última questão, já que tu falou que a gente tem que estar sempre se atualizando, o que tá muito em alta, né, que é o autismo. Eu não sei se é da área da psicologia ou se psicólogos podem diagnosticar pessoas, né, Uhum. autistas. Eu sei que a minha irmã, mais nova, ela tem 20 e poucos anos, 26 anos. E ela foi diagnosticada, né, acho que faz uns 2 anos com espectro autista, eu acho que é o nível 2, né. Uhum. Se na área da psicologia é estudado, é Sim. abordado, né, se a pessoa já nasce, ou eu tô falando porque eu sou bem leiga, se a Uhum. pessoa já nasce com espectro autista, né, de autismo, ou se ela adquire, se é hereditário, você pode dar uma palavrinha, assim, final, assim, pra nós sobre um Sim, pouquinho o do autismo autismo. é uma coisa que ele ainda tá sendo estudado. Tem muita coisa que tá surgindo, né? É algo um pouco recente. Tem coisas que não eram consideradas autismo, que agora tá entrando como autismo no suporte 1, né? E sim, o que que acontece? Tem uma área da psicologia que trabalha com avaliação psicológica, que é uma série de testes que tu vai fazer e aquilo ali vai diagnosticar, de acordo com o manual dos transtornos psicológicos, né? Enfim, eu vou falar isso de novo. Eu esqueci o nome do manual, não sei, lembro se é DSM ou Não precisa falar se não quiser o nome do manual. mas enfim. Pode falar manual específico. Então, quanto ao autismo, ó, vou de novo. Sim, quanto ao autismo é algo que está sendo bastante estudado, né, porque, ainda falta conectar certas coisas, descobrir certas questões que levam ao autismo, né. Se sabe que é algo da linha do desenvolvimento. E sim, na psicologia a gente consegue fazer a avaliação psicológica e vai determinar não só o autismo TEA, né, que a gente vai chamar, como outras questões de transtornos que vão aparecer justamente com essa avaliação psicológica. A gente consegue entender daí a pessoa muito melhor se a gente sabe que ela tem, né, esse Uhum. espectro autista. Quando eu falei pra minha outra irmã, que é 1 ano mais nova que eu falei: "Ah, a Mônica, né, nossa irmã, ela foi diagnosticada com um espectro autista". Aí na hora ela falou: "Ah, então tá explicado, né, muitas coisas, né, da Sim, infância, né". E aí daí acho que facilita muito mais, né, pra pessoa, e até pra buscar o tratamento, a terapia, né, pra conseguir sim, viver sim. bem em sociedade, né. Sim, daí tem terapias específicas para trabalhar com transtorno do espectro autista. Ah, legal. E uma última pergunta, tu atende adultos e crianças, homens e mulheres, idosos, qual que é a categoria que tu Eu só atende? não atendo crianças, porque Adultos? online não tem como, né. Ah, sim, A é criança ficar parada na frente do celular é meio impossível. é verdade. E o online é pra todo o Brasil. Chama no Todo o WhatsApp. Brasil, Europa, Olha Marte, aí, já atendi pessoa de Portugal, legal, legal. né. Então, gente, façam terapia. Leonardo, quero te perguntar se tu quer deixar mais alguma palavra, quer falar sobre mais alguma coisa, pra gente poder Uhum. estar encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Tá certo. Bom, o que eu poderia dizer assim, que é legal, que é importante, assim, busque a sua própria felicidade, né, não limite-se com a mediocridade, sabe, tipo assim: "Ah, tô meio estressado, não tá minha vida não tá legal, mas tá bom, tô vivendo", mas dá pra melhorar, né, tu pode ser feliz, tu pode claro que a felicidade às vezes são momentos, mas tu conseguir viver o presente, captar aquele presente, se ele for bom, sentir a felicidade que aquele momento tá te trazendo, isso é muito importante, né. Eu vejo que muitas vezes nós nos acostumamos a viver com problemas como se aquilo fosse normal. "Ah, é normal, todo mundo tem problema, por que que eu não posso ter problema, ficar brabo o tempo todo?", né. Não é legal. Então assim, Exatamente. isso é uma coisa que ninguém vai fazer por ti. Se tu não buscar, se tu não dizer assim: "Pô, tô cansado, quero ficar bem, quero ficar feliz, quero aproveitar o melhor que essa vida puder me oferecer", né, com o melhor de mim também. E hoje em dia tá difícil a gente ter bons amigos, né, que queiram realmente te ajudar. Temos poucos, né, mas alguém que seja mais específico, né, que possa te ajudar, acho que com certeza a terapia pode te ajudar. Então, Leonardo Gonçalves, muito obrigada, né, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje, de estar falando desse tema que é muito necessário e importante hoje, que é a saúde mental. Gente, o Leonardo Gonçalves, que é psicólogo e também agora, né, pós-graduado em psicologia clínica. A gente vai deixar os dados deles, os dados do Instagram, do WhatsApp, pra tu tá chamando ele. E, ó, atendimento pra todo o Brasil. Internacional também, posso falar internacional. Internacional, E, gente, não se esqueçam. interplanetário. Ó, interplanetário. Gente, não se esqueçam de deixar aqui o like de vocês, de se inscrever aqui no canal do podcast do Comércio. Pode também deixar algum comentário, né?
tu queira perguntar direto pro Leonardo, ou aqui também pro podcast do comércio. Então eu conto com o seu like, se inscreve, deixa o teu comentário e até o próximo programa.